a revista Cenário ela foi censurada pela Justiça porque não poderia, segundo a juíza Lídia de Abreu, depreciar a imagem do acusado, que é o deputado federal Sidney Leite, que na época era prefeito de Maués em 2004. Então, assim, uma das principais alegações da Justiça para mandar retirar matéria sobre esse assunto é que não podia depreciar a imagem do deputado, ou seja, quando se trata de cidadãos comuns, não se coloca essa questão, mas quando se trata de um político, aí se defende a possibilidade de não depreciar a imagem. Mas a gente vai falar agora, Cadu, com a presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Kátia Brimbati, que ela tem sido aí uma grande ativista em luta pelos direitos dos jornalistas de fazerem matéria, desde que elas sejam, obviamente, embasadas. E essa matéria aí contra o deputado Sidney Leite tinha como base uma denúncia do Ministério Público do Amazonas. Boa noite, Kátia. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui do Boa Noite Amazônia. Boa noite, Paula. Boa noite, Cadu. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes e as ouvintes. É bem importante falar desse assunto, falar para as pessoas por que isso é um absurdo, né? Não se trata de proteger jornalistas ou veículos de comunicação. Não faz sentido na lógica à luz do direito, né, do que a gente, das regras que a gente vive em comunidade hoje, entender que a justiça manda retirar do ar ou, né, cerceia de alguma forma um conteúdo verdadeiro e publicado dentro de contexto. Então, veja, não basta eu pegar uma informação e publicar, né, uma informação sobre qualquer pessoa e publicar ela num veículo de comunicação. Precisa ter um interesse público, ela precisa ser verdadeira, ela precisa estar contextualizada. Cumpridos esses critérios, que são critérios jornalísticos, né, não são critérios do judiciário, aí, embora o judiciário considere isso na hora de avaliar as questões, a ABRAGE, né, a associação que eu presido atualmente, entende que esse tipo de decisão é uma decisão completamente inadequada, né, porque impede que as pessoas fiquem sabendo de questões que são de interesse público e que são verdadeiras. Então, existem várias formas, é importante saber disso também, né, de assédio judicial, né? Essa palavra é uma palavra que está em moda ultimamente. Existem vários empresários políticos que entram com diversas ações judiciais, usando seu poder econômico para intimidar jornalistas, mas é importante dizer que uma única ação, um único processo judicial que impeça a população de ter acesso a uma informação correta, né, já é um grande prejuízo e já tem um efeito sobre o veículo de comunicação, um efeito que não me parece ser o caso da revista Cenário, né, mas para outros veículos menores que se sentem intimidados, acaba assim, funcionando como um cala-boca, né, e é isso que a gente não quer que a mensagem que passe é que se você recorrer à justiça, que é um direito que qualquer cidadão, qualquer cidadã tem, né? Se você recorrer à justiça, você vai conseguir um objetivo que é um objetivo maior do que aquele que você está pedindo na justiça, que é o objetivo de cercear a imprensa, né? É isso que a gente não quer. E a gente está vendo um caso, né, Paula, que preocupa muito aqui no nosso estado, aqui localmente, né, Paula, porque a gente acompanha, inclusive, um caso muito famoso. Todo o Brasil sabe, o mundo inteiro sabe. A gente teve aí o caso da Lava Jato, né, Paula? Com o Lula lá como centro das atenções. Antes de chegar no trânsito em julgado, a gente via, então, né, muita coisa, né? Criou-se praticamente um gabinete, né, em uma emissora de TV para divulgar, né, documentos. Inclusive vazou até áudio, né, escuta, enfim... Quebraram o sigilo telefônico ali do presidente, né, naquela época, do ex-presidente, conversando com a então presidente Dilma. Enfim, tudo isso acabou sendo amplamente divulgado e muita gente soube muita coisa antes de chegar, né, nessa questão do trânsito em julgado. A gente vê, então, isso, é assim que funciona, né, a questão da liberdade, né, de informar, a liberdade, né, de mostrar para a sociedade o que está acontecendo. E aqui a gente tem
essa situação um pouco oposta, né? Parece mesmo, né? Tá com um tom aí de questão de intimidação, a gente fica perguntando, né, Paula? Cadu, é importante a Cádia Brembate também saber que essa mesma juíza, Lídia de Abreu Carvalho, em 2021, ela mandou prender um assistente administrativo de 37 anos pelo crime de estupro de uma criança. E essa decisão dela foi baseada também numa denúncia da polícia. E aí o MP ainda nem tinha participado diretamente dessa ação. Mas quando se trata de pessoas que não têm aí, vamos dizer, família aí com nome mais abastado, quando não se trata de um político, quando não se trata de alguém que é conhecido pela sociedade, parece que o judiciário é seletivo. Aí, quando se trata também de questões de interesses políticos, como era a Lava Jato, também há aí uma demanda de divulgação pelo próprio judiciário. Kátia, eu queria saber como que a Abrage hoje está lidando com esse tipo de intimidação contra jornalistas que são aí proibidos pelo judiciário de divulgar matérias de interesse coletivo. Exato, Paula. Então, essa questão do assédio judicial é uma das frentes de atuação da Abrage, né? A gente tem vários projetos, vários monitoramentos. Então, a gente tem um projeto chamado Ctrl+X, lembrando aí as teclas, né, do atalho aí do computador, que significa os pedidos judiciais de retirada de conteúdo. A gente conseguiu identificar mais de 5.000 pedidos de retirada de conteúdo no Brasil, sendo mais de 3.000 feitos por políticos, né? Qual que é a questão envolvida aí, como foi mencionado, né? Não há na legislação brasileira nenhuma determinação, né, uma obrigação de que haja trânsito em julgado para que você noticie um fato, né? Tanto que você aí, ouvinte, pode se lembrar facilmente de que você assiste no telejornal, de que você lê no WhatsApp, aí, ouve no rádio o tempo todo, situações do dia a dia. Um sujeito foi preso dirigindo embriagado, matou 2 pessoas, né, numa tragédia, né, porque são vítimas aí, né. E nessa situação você tem um caso que acabou de acontecer, às vezes não tem nem inquérito ainda, não, né, é um fato do dia, como a gente costuma dizer, e não há nenhum impedimento que a imprensa divulgue isso. Por quê? Porque tem um interesse público envolvido. É bem importante destacar por que a imprensa cobre crimes, né? Qualquer crime é de interesse da imprensa porque qualquer crime é um atentado contra a sociedade, é um atentado contra as nossas regras de como viver em sociedade. Isso vale para homicídio doloso, isso vale para lesão corporal, isso vale para estupro, vale para todos os crimes, né? Estelionato, qualquer crime. Então, toda vez que existe um crime, a imprensa tem esse interesse público envolvido aí, né? De levar essa informação para a sociedade, que não tem a ver com esse conceito aí de curiosidade ou de morbidez, mas de interesse público mesmo. E o que acontece, né? Como foi falado, em algumas situações parece que há 2 pesos e 2 medidas, né? A gente tem várias situações que são cobertas pela imprensa ainda na fase de inquérito, quando nem chegou no Ministério Público ainda, né, na fase policial ali, ou então na fase judicial, né, quando está o processo, né, a pessoa virou réu e ela está sendo processada, não tem trânsito julgado, às vezes sentenças de primeira instância, segunda instância, e essas questões são publicadas e os tribunais superiores, como o STF, por exemplo, não questionam, né, em várias vezes que foi questionado, que foi levado esse ponto aos tribunais superiores, em nenhum momento foi dito que a imprensa precisa cumprir esse trânsito em julgado. Então, o que a gente analisa aí? Alguém querendo colocar uma regra de onde, quando, de que jeito a imprensa pode cobrir, né? Lembrando que quando a imprensa erra, e a imprensa infelizmente erra, né? A gente tem que se corrigir, a gente tem que dizer, né, fazer a errata ali, a correção, mas que quando a informação está correta, a gente não tem por que não publicar. E quando há essa intenção de recorrer à justiça
para tentar impedir que aquele conteúdo chegue ao público, isso é uma tentativa de cerceamento de imprensa, isso é uma tentativa de intimidar os jornalistas e, portanto, nós, da Abrage, não podemos aceitar nenhum tipo, nem no Amazonas, nem em qualquer outro estado, qualquer tipo de tentativa de intimidar jornalistas, porque eles estão prestando um serviço à sociedade. Toda vez que um jornalista é calado ou que há uma tentativa de calar um jornalista, a sociedade perde a oportunidade de ficar sabendo de alguma coisa que é importante. E, Paula, a Cátia citou aí, né, mais de 5 mil pedidos, né, para remover aí notícias, enfim, a maioria praticados por políticos, né? A gente tem, inclusive, muitos desses políticos utilizando aí o judiciário também na guerra da eleição, né, para se eleger. A gente tem no tempo de campanha a justiça trabalhando em plantão também, enfim. Queria até perguntar para a Cátia, né? Cátia, você acredita que isso acaba até colocando um pouco em xeque, né, a credibilidade aí do judiciário, enfim? Existem juízes e juízes, né? É bem difícil fazer essa avaliação no geral, né? A gente espera que o judiciário seja sempre treinado. Eu tenho conversado com alguns integrantes do judiciário responsáveis pelas escolas de magistratura, né, por todo esse treinamento do judiciário para entender a perspectiva das leis relacionadas ao trabalho jornalístico, ao trabalho de imprensa. Mas o que a gente percebe é que em algumas situações há um certo desconhecimento e também há situações em que há uma decisão em primeira instância e ela é considerada tão absurda que ela já é imediatamente revertida. Infelizmente, em algumas outras situações, a gente tem o caso aí da Amazônia Real, por exemplo, que está com um caso de censura há alguns meses aí já. Há uma demora para a reversão da decisão, mas eu gostaria de citar uma situação da Juliana Dalpiva, que teve uma decisão em primeira instância desfavorável ao trabalho jornalístico, mandando retirar do ar aquele conteúdo dos 51 imóveis da família Bolsonaro, que essa decisão foi revertida praticamente no mesmo dia. Então, o que a gente espera é que quando haja uma decisão inadequada de primeira instância, ela seja revertida o mais rapidamente possível. Cátia, a gente agradece muito a tua participação, ter tirado um tempinho da tua agenda para falar conosco. A Cátia Brembati é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, que tem atuado aí em defesa do jornalismo mais apuratório, aquele jornalismo mais contextualizado, que muitas vezes aí, Cadu, tem se perdido com o passar dos anos. A gente agradece a tua participação. Tá certo, então. Contem sempre com a gente e volto a reiterar, espero uma decisão reformando essa liminar em pouco tempo. Também. Obrigada.